Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro abecedário espiritual, Francisco de Osuna. Estamos, tanto fazendo esse tratado, paramos no terceiro tratado, mostra como a alma deve se comportar com Deus, dizendo: sou cega, surda, muda, a importância da mansidão. Nosso 12º encontro, capítulo 3, como devemos ser surdos e mudos dentro do nosso contexto de vida espiritual. Nos afirma Francisco de Osuna: devemos ser espiritualmente surdos. Eva ouviu a voz da serpente, Adão ouviu a voz de Eva. Daí veio o pecado e muitos outros males. A nossa razão não deve ouvir a voz da sensualidade. Também não devemos ouvir a imaginação e outras potências que fazem barulho dentro da alma, impedindo então o silêncio interior. Ainda mais os ocidentais têm uma dificuldade muito grande na disciplina, no silêncio, na capacidade de percepção, de direcionar, de focar a nossa mente numa realidade, sendo capaz de vencer todas essas tentações que querem nos dispersar. Então, é um exercício. Muitas vezes, quando nós estamos de olhos abertos, parece que a vista ela vai cada vez mais buscando razões para nos distrair. Pode ser até um mosquito que te distrai, uma criança que te distrai, e você acaba perdendo o foco daquilo que você está fazendo. Mas, quando você fecha os olhos, você concentra e você procura evitar os pensamentos que possam divagar e aí você perder o seu foco. Ou então, quando você tem olhos abertos, fixar num ponto e não tirar os olhos naquela fixação naquele ponto, tentar silenciar a mente. Sejamos espiritualmente mudos, evitando palavras desnecessárias. Nas nossas orações nós falamos demais. Deveríamos estar na atitude de escuta de Deus. O Senhor quer que oremos em espírito e verdade. Fala Jesus à samaritana. Evangelho de São João, capítulo 4. O Senhor quer que oremos em espírito e verdade, mais calando do que falando. Com silêncio, melhor se reza, se roga, se ouve e se entende. Zacarias ficou mudo até nascer São João Batista. Evangelho de São Lucas. Quando a língua desatou, falou melhor do que antes, tornando-se um profeta. Se queremos que a graça de Deus atue em nossas almas, se queremos aprender a falar de Deus para o bem dos demais, primeiro devemos ser mudos de coração. Ninguém pode ser apóstolo, anunciador, se ele não foi discípulo. E requer o discípulo essa disposição para Jesus no silêncio de aprender aquilo que ele fala. É a disposição do discipulado que depois nos leva ao testemunho. Quem não se cala, muitas vezes vai ser apóstolo de si mesmo, mas não do Mestre de Jesus. Assim o profeta Jeremias diz: é bom esperar em silêncio a salvação que vem de Deus. É bom para o homem levar a julgo desde a sua mocidade. Sente-se solidário,
sente-se solitário e fique em silêncio, se Deus lhe impuser. Lamentação, capítulo 3, versículo 26 a 28. Calemos o coração e guardemos silêncio, se queremos ser contemplativos. Isto é o que Jeremias quer dizer quando pede para esperarmos em silêncio. É a contemplação. Ocorre de os surdos serem mudos e vice-versa. Aquele que é mudo de coração e faz silêncio interior também deve ser surdo, não admitindo que ruídos externos, preocupações e vaidades perturbem a sua alma. Então, não dar ouvidos a essas preocupações, não dar ouvido a essas cobranças da alma daquilo que eu tenho que fazer, que eu deixei de fazer, não. Ser surdo, estar sempre à disposição, de Deus. A ideia de ser cego, surdo e mudo pode se aplicar às três potências da alma. O entendimento deve ser cego, no sentido de que não deve deixar que o conhecimento das coisas disperse e distraia a alma daquilo que importa. A vontade deve ser surda à atração das criaturas. A memória deve ser muda, evitando falar o que não é necessário. Às vezes realmente nós divagamos demais, que perdemos essa sese que nos faz estar à disposição de Deus que fala. Estando essas três portas fechadas, a alma pode ficar a sós com Deus. Assim ficaram os apóstolos com Cristo depois da ressurreição, estando as portas do cenáculo fechadas, as quais são figura da alma. No capítulo 4, a mansidão. Mansos são os que não se perturbam diante daquilo que lhes acontece, mantendo-os em serenidade. Você está passando momentos difíceis, momentos de agressão, momentos... É melhor você ser manso, calado, manter a serenidade, para não ser em nenhum momento envolvido, com essas realidades que querem te perturbar, tirar do centro. São moderados e temperados, dominam a ira e não são impetuosos. São pessoas doces e delas não se ouvem palavras amargas. Os mansos não são ásperos, mas têm um coração bom. Essas pessoas ásperas, agressivas, que colocam toda a sua raiva, quando elas não são atendidas naquilo que querem, isso demonstra uma perda do equilíbrio pessoal e a mansidão. São simples, fáceis de lidar, sem duplicidade, sinceros, clementes e pacientes. Os mansos são mais parecidos aos homens do que os que não são. Pois os bravos são como as feras, sem compaixão nem misericórdia. Elas agridem para ferir, para devorar. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Dominar o seu corpo que, deixando de ser rebelde, obedece e deixa-se levar por onde é preciso ir. Assim como seus corpos se sujeitam, assim os mansos obedecem a Deus. É estar totalmente à disposição de Deus. É Deus que faz a sua obra em nós. É deixar ser conduzido por Ele, consentir em ser conduzido por Ele, dar o ato de liberdade para que Deus o conduza. Benditos os mansos que possuirão a si mesmos, possuem a Deus. Do modo como a ave procura companhia
em quem lhe é semelhante, também Jesus Cristo, o Cordeiro manso, levado ao matadouro por nós, deixa-se acompanhar com gosto por quem é manso como ele. Jesus manso e humilde coração, fazei nossos corações semelhante ao vosso. Aquele que é mestre de mansidão, convida-nos também à sua escola, que é a cruz, para aprendermos a sermos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque na batalha deste mundo são amparados por sua fortaleza contra a armadilha do demônio e os golpes das perseguições. Bem-aventurados os mansos, porque, assim como o ímã atrai o ferro, com sua mansidão atraem os corações ásperos. Bem-aventurados os mansos, pois o Senhor sempre escuta suas preces. Bem-aventurados os mansos, porque têm Deus como defensor diante das injúrias. Tendo visto, irmão, as excelências da mansidão, rogo-te que a procures diligentemente. Ela hospeda a oração e são muito companheiras e amigas. Uma e outra se favorecem, crescem juntas e se apoiam. Onde uma está, ali está a outra. A oração e a mansidão. E onde uma não está, a outra não está. A mansidão e a oração. São como Marta e Maria, irmãs muito amadas, que recebem o Senhor em sua casa e o servem. Neste capítulo falei tanto desta virtude e não de outras, porque é a virtude humana que mais pode ajudar na vida espiritual. Se não a tens, busca em primeiro lugar, pois é a qualidade que mais conserva a graça do Senhor. Alguns que se aproximam de Deus sentem a graça no seu coração, mas, arrastados pela ira, percebem que a perdem. Porque a ira é a perda de controle. Quando a pessoa ira, ela já não é mais dona de si mesma, ela se torna uma fera, um animal feroz, agressivo. Não é mais uma pessoa serena. De igual modo, se são ásperos ao falarem, notam que se esvai o licor da graça. Pede ao Senhor humildade para reconheceres essas faltas de mansidão e não as justifiques, dizendo que agistes com boa intenção. Com mansidão, corrige-se melhor do que com a ira. E não somente aos outros, mas também a si mesmo. Não há melhor ocasião para se conhecer e se corrigir do que quando estamos mansos, pois vemos a verdade claramente. Na ira, a pessoa é como um carro na poeira, não vê o horizonte. Ou então, numa caminhada onde a névoa é acentuada, a pessoa não vê mais à frente. É melhor você ter essa tranquilidade para poder ver com serenidade a própria realidade. Por outro lado, quando se perde a mansidão, deve-se evitar julgar ou corrigir os demais. Inclusive, há quem, tomado pela ira, perdoa o próximo para vingar a si mesmo, reconhecendo que mais errou, ficando irado, do que o outro em ofendê-lo. No entanto, há alguns que afirmam que sem ira não se pode castigar bem os culpados. Mas essas pessoas estão equivocadas, enganadas, pois nenhuma ira, nenhuma raiva é boa. Aos que são autoridade, peço que tenham em conta o que dizia São Jerônimo.
Não há coisa mais torpe do que um mandão furioso. Com o semblante carregado, vociferando, não só afasta do bem os que erram, como, com sua crueldade, os deixa encerrado nos seus próprios vícios. O cristão devoto deve ser manso no coração para gerar temor e paciência. Manso na palavra, para amenizar o furor daqueles com quem conversa. Manso nas obras, para dar amor e ensinar aos outros a serem mansos. Peço-te, irmão, que sejas manso para anunciar a salvação, para que estejas sempre alegre, para que nunca te sintas desamparado, para guardar a tua alma. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Trate as pessoas com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando os demais com caridade. Solícito para guardar a unidade do Espírito com os laços da paz. Então, com isso, nós terminamos o terceiro tratado. Vamos passar para o próximo tratado, o quarto tratado. Fala da guarda do coração, né, onde se fala que nós devemos desembaraçar o nosso coração e esvaziar-nos das coisas criadas. Essa esvaziar das coisas criadas, quando você vê São João da Cruz, se refere à primeira noite, né, a noite das coisas, né, primeira noite que corresponde a não se deixar ser consumido pelas coisas, mas viver plenamente na gratuidade e no domínio de si mesmo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.